fazer duas considerações aqui, se tiver alguma indagação, estou às ordens. Eu ouvi hoje as declarações da Presidente da República reconhecendo os equívocos do seu governo e dizendo que teve tardiamente apenas o conhecimento da real situação do país. A verdade é que a senhora Presidente da República estabeleceu a mentira como método. Foi assim que ela se conduziu durante toda a campanha eleitoral e, infelizmente, continua a se conduzir agora. Porque os alertas em relação à situação econômica, o agravamento da crise fiscal do país, foram feitas durante todo o processo eleitoral, não apenas por nós da oposição, foram feitos por especialistas. Eu me lembro bem, vocês se lembrarão, quando uma funcionária do Banco Santander publicou um documento interno, divulgou um documento interno falando da precariedade da situação econômica do país e aquilo que nos esperava, o presidente Lula foi pedir a cabeça da funcionária. Não se preocupou em conhecer as razões pelas quais aquele documento havia sido escrito. A presidente fala agora que se surpreende com o envolvimento de petistas no escândalo da Petrobras. Não é verdade, né? Os alertas foram inúmeros. Eu me lembro que durante a campanha eleitoral cheguei a dizer à presidente num dos debates se ela confiava no senhor João Vacari Neto. Tamanhas eram as denúncias que naquele tempo já surgiam em relação a ele receber propina em benefício do PT. A presidente parece diz que confiava no seu tesoureiro, que hoje está preso. Lamentavelmente, não se vê sinceridade na Presidente da República. Apenas uma presidente nas cordas, que busca a cada dia um novo oxigênio, lançando medidas sem qualquer discussão ou arquitetura mais bem elaborada do ponto de vista técnico, apenas para dar satisfações à opinião pública. Mas o que é grave, e é sobre isso que eu quero me deter, e esse é o sentimento da bancada do PSDB e das oposições com a qual nos reunimos agora há pouco, a percepção é de que a crise se agrava e nós temos, na verdade, o ministro da Fazenda cada vez mais fragilizado. Lamentavelmente, a nossa percepção é de que começam a surgir novamente medidas inspiradas naquela nefasta nova matriz econômica que governou o Brasil ao longo dos últimos anos, com uma decisão recente dos bancos públicos de forma subsidiada financiarem setores específicos da economia. Portanto, isso é extremamente grave. Temos um ministro da Fazenda a cada semana, a cada votação no Congresso, a cada reunião da base, desautorizado pela dinâmica do governo. Faço isso porque um governo que não acredita no rumo que está tomando é um governo que não consegue impor de alguma forma, mesmo a sua própria base, essas medidas. O que eu percebo, e os brasileiros vêm percebendo, é que a necessidade emergencial da presidente Dilma de buscar colocar no Ministério da Fazenda alguém que conversasse com o mercado e que minimamente resgatasse alguma credibilidade, já virou coisa do passado. Infelizmente, e esse foi o sentimento de toda a nossa bancada, o Brasil hoje é uma nau desgovernada. E o ministro da Fazenda, infelizmente, não demonstra mais condições de impor a sua agenda ao Brasil. Portanto, aquilo que a presidente disse talvez seja a única das verdades. Nos preparemos porque teremos um ano de 2016 extremamente ruim para a economia, mas principalmente para os brasileiros. Porque a crise que era econômica já é social. O desemprego continua avançando de forma muito rápida e nós sabemos o que isso impacta na vida das famílias, na vida das pessoas, com inflação alta, com juros na estratosfera. Essa é a herança macabra do governo petista. Inflação saindo de controle, desemprego na estratosfera, juros escorchantes e, enfim, um desgoverno, uma presidente da República que insiste em continuar mentindo aos brasileiros. Parece que ela estava fora do governo. A impressão que se tem é que ela vivia num outro país ou em outro planeta, porque todos os alertas foram feitos. Quando eu busquei o debate sobre a necessidade de fazermos ajustes, a presidente nos chamava de pessimistas. A presidente fugiu de qualquer medida responsável que poderia hoje estar minimizando os efeitos dessa crise para os brasileiros. Então, a ação do governo não foi de desconhecimento, foi de irresponsabilidade.
porque optou por vencer as eleições, mesmo sabendo a gravidade da situação. Os alertas não foram poucos, repito, não foram apenas da oposição. Dizer hoje que desconhecia a gravidade da crise é zombar mais uma vez da inteligência dos brasileiros. Dizer que desconhecia a participação dos petistas no escândalo da Petrobras, que ela comandou tão de perto, é mais uma vez zombar da inteligência dos brasileiros. Por isso nós temos cada vez uma presidente mais fragilizada, mais distanciada da realidade e uma crise econômica que nos engole, uma crise econômica que vem tirando a esperança e as condições mínimas de sobrevivência digna de milhões e milhões de brasileiros. Qual será a reação